Eu sei que você fica ali vendo o conteúdo de outros nutris, parece que você faz alguma coisa muito parecida ou tenta fazer alguma coisa parecida com o conteúdo deles, só que para você não funciona por algum motivo. Você não consegue crescer, então não chega muita gente, e essas poucas pessoas que chegam, elas ou não são do seu público-alvo, ou elas não engajam, e principalmente você não consegue gerar desejo, você não consegue vender, você não consegue transformar essas pessoas em pacientes, que no final é o que a maioria das pessoas quer quando a gente está falando de produção de conteúdo. Para começar, eu já te garanto que isso não é porque o algoritmo não deixa você crescer ou porque o algoritmo te prejudica. Isso não é porque você tem um jeito mais tímido e talvez você não se comunica tão bem, não tem essas habilidades. É principalmente porque o seu conteúdo é ruim. E aqui eu não estou falando da qualidade do conteúdo em si, mas é a maneira como você produz. O seu conteúdo ele é genérico, ele é sem sal, ele é muito parecido com o conteúdo de todo mundo. Aqui na mentoria a gente atende dezenas de nutricionistas todo mês, eu faço reunião 1 a 1 com a maioria desses nutricionistas. E quando a gente chega na parte de conteúdo, de estratégia de conteúdo, a maioria das pessoas peca em 4 pontos muito importantes e mesmo que você coloque muito esforço no seu conteúdo, se você não arruma esses 4 problemas, é muito improvável que você consiga crescer e ter resultado com seu Instagram. Então vamos lá. Vou listar esses 4 pontos e te dar a solução para cada um deles. Primeiro ponto, e um dos mais importantes. No começo, quantidade é mais importante do que qualidade. A gente tem essa noção, porque isso vale para a maioria das coisas da vida, de que qualidade é mais importante do que quantidade, melhor fazer pouca coisa, só que bem feita. Quando eu falo de produção de conteúdo, isso não é tão verdade, tá? Semana passada eu fiz reunião com uma Nutri que tinha 12 posts no Canva prontos, ou quase prontos, segundo ela, e ela não postou porque estava faltando alguma coisa, estava faltando revisar, estava faltando melhorar alguma coisinha, algum ponto que ela não gostou, e é justamente disso que eu quero te livrar. É ruim por 2 motivos a gente dá tanta importância para a qualidade do conteúdo, tá? Primeiro ponto, se você não é um bom produtor de conteúdo ainda, você não sabe o que é um conteúdo bom. Você pode saber o que é uma informação legal, então, cara, esse conteúdo é bom porque eu quis passar uma mensagem legal e eu estava cientificamente correto, mas se esse conteúdo ele não gera engajamento, ele não gera desejo, ele não é legal para o seu público, ele não é um bom conteúdo. E se você não é um bom produtor de conteúdo, você ainda não sabe o que é um bom conteúdo, pelo menos para o seu público. Segundo ponto, a gente não consegue analisar pouco dado. Então eu não consigo falar assim, tá, beleza, você já está produzindo conteúdo há 2 meses, vamos analisar agora os seus posts e ver o que funciona e o que não funciona. Se nesses 2 meses você tem 4 posts, eu não consigo analisar o que funciona e o que não funciona. Talvez aquele seu post que deu o melhor resultado, talvez foi sua sorte, talvez foi porque você usou um timing legal, talvez foi porque alguém importante te compartilhou e não porque o conteúdo foi bom. E o mesmo vale para aquele seu conteúdo desses 4 que foi ruim. Então talvez foi um conteúdo bom, só que foi num timing ruim, ou foi num período onde as pessoas estavam falando de outro assunto, tinha outro assunto muito hypado ali, e esse conteúdo não performou bem. Então eu não consigo olhar para trás, nos últimos 2 meses, e analisar os seus 4 posts. Mas eu consigo analisar os seus 60 posts, eu consigo analisar os seus 50 posts. Quando a gente tem volume de conteúdo, eu tenho dado, eu tenho maneira para analisar isso, olhar para esse conteúdo e conseguir definir a sua estratégia daqui para frente baseado no resultado desses últimos posts, ou desses últimos conteúdos que você produziu. Tá, Lucão, beleza, entendi então que eu tenho que produzir mais conteúdo, eu tenho que aumentar o volume de conteúdo. Como que eu faço isso na prática? Principalmente você vai abaixar a régua dos seus conteúdos. Não que você não possa ter os conteúdos mais elaborados, um carrossel do Canva lindo que você gasta um tempão, ou um Reels que você pensa pra caramba e grava várias cenas e legenda e põe efeito e um monte de coisa. Você pode ter, deve ter esse tipo de conteúdo dentro da sua estratégia, mas isso não pode resumir toda a sua estratégia. De maneira mais prática, né? Colocando uma receitinha de bolo aqui, coloca 1 ou 2, de preferência 2, conteúdos desses mais elaborados no seu Instagram por semana. E o resto da semana você vai preencher com conteúdos mais simples. O que são conteúdos mais simples? Primeira coisa, tive algum insight no meu dia. Tô numa consulta ali, tive algum insightzinho. Cara, percebi que esse paciente faz isso errado, se ele fizesse dessa outra maneira ou com esse outro ponto de vista seria muito melhor. Esse insightzinho de 2, 3, 4 frases, isso não é suficiente para eu fazer um carrossel elaborado, isso não é suficiente para eu gravar um Reels, mas é suficiente para eu fazer um postzinho mais simples. E é desse tipo de pensamento que surge os formatos famosos de print do Twitter, print do Threads, print do Notas do iPhone, videozinho de 7 segundos ali com uma legendinha um pouquinho maior. Esse tipo de conteúdo é conteúdo de insight. Cara, pensei em alguma coisa, vou produzir um conteúdo que me dá menos trabalho, que me dá pouco trabalho, tá? E segundo ponto, usa os seus stories também como fonte de conteúdo. Então, cara, recebi uma pergunta na caixinha ali, respondi em 3 ou 4 stories, achei que eu falei bem, achei que foi um assunto legal, vale a pena. Pega esses 4 stories, junta eles, coloca no feed.
escrevi um texto muito legal nos stories ali, 3 ou 4 stories, transforma isso para um post de feed e abaixa a sua régua na questão de qualidade, porque aí sim você consegue colocar bastante volume no seu conteúdo. Não espera que você vai conseguir fazer 4, 5, 6 posts elaborados por semana. Você só consegue fazer isso se você tem muito tempo disponível, e se você é um nutricionista que trabalha como nutricionista, você não deveria ter muito tempo disponível, porque você deveria estar trabalhando de outras várias maneiras, seja atendendo ou trabalhando em outras maneiras de captar pacientes. Então a maneira de eu colocar volume no meu conteúdo é abaixar a régua, tá? Receitinha de bolo para vocês, 1 ou 2, de preferência 2 posts mais elaborados e 3 ou 4 posts menos elaborados desses formatos que eu falei por semana. Assim eu garanto que você vai começar a alcançar mais pessoas e daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses a gente consegue olhar para trás nos seus posts e analisar para ver se eles estão funcionando ou não. O segundo erro muito comum é produzir conteúdo para nutricionistas, tá? Eu fazia muito isso durante a minha faculdade, eu gostava de produzir aquele post mais complexo, cheio de evidência científica, com gráfico, com referência de artigo, falava difícil, falava de mecanismo. Isso para mim no final foi uma coisa boa, porque quando eu me formei eu lancei o NutriHub, que era um produto para nutricionistas, então eu já tinha uma audiência ali no meu Instagram formada para isso para mim foi bom, mas eu também comecei a atuar na clínica e isso para mim foi muito ruim, porque eu tinha um Instagram legal, com bastante seguidor, engajado, com uma frequência de postagem legal, e eu tinha muita dificuldade de converter paciente desse meio, dessa alavanca de captação ali. E isso me prejudicou muito no começo, eu tive que remar muito mais para conseguir meus primeiros pacientes. Então para mim no final foi bom, porque eu comecei a produzir produtos para nutricionistas, mas se você for por esse caminho, para você vai ser muito ruim. E essa produção de conteúdo para pacientes ou para leads ali, ela passa por uma coisa muito importante que é, eu não posso bolar o meu conteúdo, não posso elaborar o meu conteúdo com medo de receber crítica de algum outro nutri que fica ali olhando o Instagram de outros nutris e criticando coisas que estão cientificamente incorretas. O estudo da nutrição, ele é um assunto complexo. Qualquer assunto que envolve a área da saúde biológicas é uma coisa muito complexa. Quase nenhuma resposta vai ser preto e branco. Quase não existem coisas que, olha, isso funciona ou não funciona. Cara, funciona para esse caso, talvez assim não. Então tem um monte de poréns ali. Se eu tento trazer toda essa complexidade para um post de Instagram, para que eu possa me livrar de ser criticado por qualquer outro nutri, eu vou fazer um post muito ruim para o meu paciente e muito legal para um nutri pegar para estudar. E eu não posso cair nessa armadilha. Então, quando eu estou simplificando assuntos complexos, pode ser que uma coisinha ou outra, uma palavra ou outra não esteja totalmente adequada de acordo com a ciência. E eu preciso estar em paz com isso. Eu preciso entender que, cara, esse meu conteúdo ele tem uma função, que é passar uma mensagem aqui, e não é ensinar o meu seguidor, ensinar o meu paciente sobre bioquímica, não é fazer com que ele vire um nutricionista. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e que é muito comum na galera que chega aqui na mentoria, é eu não vou produzir conteúdo sobre esse assunto, eu não vou falar sobre isso porque isso está muito batido, porque todo mundo já falou. Quando a gente vai por esse caminho, a gente desconsidera que você segue 100, 200, 300, 400 nutricionistas e o seu seguidor, o seu paciente, a pessoa que você quer que vire seu paciente, ela segue 2, ela segue 3. Se você for por esse caminho, cara, eu já produzi mais de 1000 posts, mais de 1000 conteúdos no Instagram. Se você for suficientemente para baixo lá no meu feed, você vai encontrar basicamente todos os assuntos que tem para se falar. E se você for por esse caminho, você nunca mais vai produzir nada. Então, mesmo que esse assunto já seja, entre aspas, batido no meio, na bolha que você tá, o seu seguidor muito provavelmente ainda não viu esse tema sendo tratado. E é importante que você fale dele. Então, primeiro, você não vai se basear no medo de ser criticado por outros nutricionistas, e segundo, você não vai se prender a assuntos batidos, ou se alguém já falou, ou se alguém falou recentemente sobre esse assunto. Você está conversando com o seu seguidor e não com a sua bolha de nutricionistas. Terceiro ponto. O seu público, ele não se importa, ele não tem o mínimo interesse pelas evidências científicas. Você, como nutricionista, tem a obrigação de ser um profissional que atua de maneira baseada em evidência, mas o seu conteúdo ele não precisa ser baseado em evidência. Você, obviamente, vai colocar coisas cientificamente corretas ali, vai tentar passar uma mensagem que faça sentido com o que a ciência entende como certo, mas você não precisa colocar o DOI dos artigos que você usa, você não precisa colocar gráficos complexos, você não precisa se justificar falando que isso aqui é porque o autor tal falou, porque o estudo tal falou. A pessoa ela te segue, obviamente, porque ela entende que você é um bom profissional, mas ela quer saber o que você acha. Imagina, por exemplo, que você vai fazer um post sobre termogênicos. O que a ciência diz? Cara, a ciência diz que eles funcionam e têm um efeito pequeno. Beleza. Mas o que você acha disso? Você acha que com essa evidência a pessoa tem que usar? Que ela não tem que usar? Que tipo de termogênico? Em que caso? Em que caso vale a pena? Em que caso não vale? O que essa busca por
atalhos, por termogênicos, por canetinhas emagrecedoras, o que ela diz sobre a pressão estética na sociedade. Então, o que você acha disso? Isso é o tempero que você coloca no seu conteúdo. Quando a gente começa a falar o que a gente acha, e não só as evidências científicas, é quando eu começo a ganhar autoridade. É quando o nosso seguidor fala assim, cara, eu não quero saber o que a evidência fala, eu quero saber o que o Lucas fala. Eu me beneficiei muito disso no NutriHub, por exemplo, porque quando eu estava produzindo conteúdo para lá, eu falava o que a ciência diz e eu falava o que eu achava daquilo. E as pessoas começaram a me ver como uma referência. Pô, o Lucas sabe, o Lucas leu aquilo lá, ele tem vivência, ele sabe aplicar, ele sabe traduzir isso para mim. E eu quero ver o que ele acha. Então, quando a gente começa a colocar esse tempero, você ganha um seguidor que é fiel a você e tem interesse no seu conteúdo e não de outros nutris. Isso é muito importante, principalmente agora na época da inteligência artificial. É muito fácil produzir um conteúdo raso, é muito fácil produzir um conteúdo baseado em algumas evidências que eu escolhi ali, mas é difícil colocar personalidade, colocar tempero nele, tá? Então sempre apresentei alguma evidência científica, apresentei algum conteúdo, o que eu acho dele, o que eu tenho a acrescentar naquela coisa mais genérica e sensal. E o último, e talvez o ponto mais importante, é a base do seu conteúdo. Você tem que falar sobre o que você gosta, sobre o que você entende, sobre o que você domina, tá? Obviamente, vão existir ondas, como já foi o CrossFit, como já foi a corrida, como agora é o Ozempic. Existem essas ondas, essas trends, e obviamente a gente pode usar isso de maneira pontual para ganhar alguma visibilidade ou para aproveitar essa onda, mas essa não pode ser a base do seu conteúdo. Por que não? O seu conteúdo ele só se torna interessante quando você sabe explicar ele muito bem e quando você consegue pegar essa informação genérica e apresentar ela com pontos de vista diferentes. Você só vai conseguir isso quando você pensa nesse assunto todos os dias. Se você gosta de estudar, se você está imerso em comportamento alimentar, você tem que falar principalmente sobre comportamento alimentar. Se você gosta de estudar e está imerso no tratamento da diabetes, é disso que você tem que falar. Porque só assim você vai refletir sobre esse assunto várias vezes, você vai ter repertório, então você vai ter lido vários autores que apresentam pontos de vista diferentes, e aí sim você vai conseguir construir conteúdos que são diferentes do tradicional, diferente de uma pessoa que começou a estudar agora, leu durante 2, 3 dias e está produzindo um conteúdo. Você tem propriedade para falar sobre aquilo ali e isso reflete muito no seu conteúdo. Sendo mais prático, trazendo um pouquinho isso aqui mais para o mundo real, pensa naquele tema, naquele conteúdo que você conseguiria hoje, sem preparação nenhuma e sem slide, sentar na frente de uma câmera e gravar uma aula, ou na frente de uma turma ali, e dar uma aula de 40, de 50 minutos falando sobre aquele tema sem preparação e falando bem. Esse é o conteúdo, esse é o tema que você quer que tenha um papel central na sua estratégia de produção de conteúdo. Esse é o tema que você domina. Então, colocando em poucas palavras tudo isso que a gente conversou hoje, como que eu produzo conteúdo melhor e faço com que o meu Instagram comece a funcionar para atrair pessoas, para engajar essas pessoas e para transformar esses meus seguidores em pacientes, para dar desejo neles em comprar o que eu estou vendendo, comprar o que eu estou oferecendo, tá? Primeiro, produza mais conteúdo menos elaborado, então foca mais em quantidade, principalmente no início. Segunda coisa, posta mirando nos seus pacientes e não com medo de crítica de outros nutricionistas. Terceiro ponto, coloca sempre a sua opinião, o seu tempero no conteúdo que você está produzindo, não seja morno na sua comunicação. E último ponto, e talvez mais importante, foca sempre naquilo que você é bom e não fica pulando de onda em onda. Usa algumas coisas para ganhar visibilidade, mas foca no que você é bom. E se você gostou do que a gente conversou até aqui, talvez o Nutri no Front, que é a nossa mentoria, possa te ajudar. Então, se você gostaria de ter um auxílio mais próximo meu, do Vini Borges e do Felipe Testoni, para produzir a sua estratégia de conteúdo, clica aqui embaixo e conversa com a gente do Front para entender como a mentoria pode te ajudar e se está na hora de você fazer parte do nosso time, beleza? Até a próxima.